sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui o professor Marcelo iniciando mais uma aula de produção de texto. Daremos continuidade hoje a um texto instrucional, nesse caso aqueles textos normativos. O que é um texto normativo, professor? É aquele texto que cria normas, né, que estabelece regras que nós devemos seguir. Eu pedi que vocês lessem no livro, na página 62 a 64, e também que vocês fizessem um comparativo com a página 68 e 69 do seu livro também, para que vocês pudessem perceber as características, né, o que havia de semelhante entre esses textos, já que são textos normativos e por isso, por fazer parte do mesmo gênero, eles vão ter características semelhantes, tá? Então, o primeiro texto que vocês leram é um regimento. E o regimento é um texto que pertence ao domínio dos textos normativos, como eu falei para vocês, e tem por finalidade estabelecer regras, estabelecer normas. E o regimento é composto de artigos, como vocês podem ver. O livro de vocês tem aí esse regimento do grupo de escoteiros Souza Lobo. E diz assim: artigo 1º, hasteamento e arreamento. Artigo 2º, comprometimento de pais e responsáveis. E tem, o livro faz alguns cortes, já que o regimento normalmente é grande, e nós temos vários artigos. Esses artigos, eles são numerados, tudo bem? Além dos artigos, esses textos, eles também são divididos em parágrafos. Um artigo ele pode ser desmembrado em parágrafo, como por exemplo você vê no artigo 1º. O artigo 1º ele tem o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, até o parágrafo 7º. Esse símbolozinho que você vê aí, que parece um S sobre o outro, é o símbolo de parágrafo. Então toda vez que você vê numa lei, num regimento, numa norma, esse símbolozinho aí, que parece um S em cima do outro, você fala parágrafo. Então esse símbolo, parágrafo, tem o primeiro aí, parágrafo primeiro. É assim que a gente lê. Além dos parágrafos, nessas normas, eles têm incisos, que é como está, por exemplo, na página 64. O inciso ele é marcado, ele é sinalizado com números arábicos. Perdão, números romanos, desculpe, números arábicos que são os números que nós usamos. Os incisos eles são sinalizados por algarismos romanos. Você vai perceber, por exemplo, no artigo 25, o artigo 25 ele tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, e o parágrafo 3º ele é dividido em incisos. Aí tem o inciso 1º, 2º e 3º. O artigo 24, o artigo 26, desculpe, também tem aí parágrafos e incisos. Existe uma outra parte que são as chamadas alíneas. As alíneas, elas são sinalizadas através de vogais, ou melhor, desculpa, de letras minúsculas do alfabeto. As alíneas, elas são marcadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Não tem nenhum desses dois textos aqui a questão das alíneas, mas eu estou citando para que vocês saibam que existem as alíneas e também os itens. Tanto um como o outro, alínea e item, não aparece aqui, mas se você procurar em outras leis, você vai ver o que eu falei para você aí com relação a essas marcações. Todos esses elementos, gente, eles se repartem de modo para quê? Para que haja uma organização, para que facilite o entendimento dessa norma e dessa lei. E isso aí vai ser repartido também em seções, em títulos, em capítulos, são outras partes de uma lei. A lei mais importante de um país chama-se Constituição. Nós temos a nossa Constituição Federal, que foi promulgada em 1988. A Constituição era chamada de Carta Magna, é a carta principal, é aquela que vai direcionar e vai estar sobre as outras leis. Não se pode, por exemplo, criar nenhuma lei ou norma que desrespeite aquilo que está na Constituição, porque senão essa lei será considerada inconstitucional, ou seja, ela não terá efeito por não respeitar as normas da Constituição.
Então, cada um desses títulos, cada um desses capítulos, cada um dessas sessões é a divisão que traz essa norma, esse regimento. O título, por exemplo, é o assunto específico relacionado àquela parte que está se falando no regimento, na lei e na norma. Então, gente, essas são as características, é um tipo de texto normativo. O que é normativo? Grava isso, é aquele texto que cria normas, é aquele texto que estabelece o que nós temos que cumprir. A escola tem o seu regimento e você tem que respeitar o regimento. Uma das coisas que consta no regimento da escola é a obrigatoriedade do uso do uniforme, tanto por parte dos funcionários, por isso eu estou aqui representando a escola como professor da escola, com o uniforme. Por quê? Porque nós estamos numa aula, ainda que seja à distância, eu estou aqui como representante da escola e por isso eu tenho que cumprir o regimento. E dentre as coisas que estão no regimento, o funcionário, nesse caso o professor, deve usar o uniforme. Assim como você. Ah, professor, estou em casa, estou assistindo aula e não estou de uniforme. Você está na sua casa, como você não está, embora esteja assistindo a aula, você não está no ambiente escolar, seria um pouco absurdo se nós exigíssemos que você estivesse de uniforme, até porque nós não estamos vendo. Agora, por exemplo, se as nossas aulas fossem transmitidas, ou seja, todos os alunos assistindo no ambiente virtual e todos estivessem aparecendo, poderia sim a escola, por questão do regimento, cobrar o uso do uniforme para esses alunos aparecerem no vídeo. Mas como não é o caso, você não está aparecendo no vídeo, você não está mostrando a sua imagem, então não é cobrado essa questão do uniforme. Já quando você está no espaço escolar, no ambiente escolar, é parte do regimento que você faça uso deste equipamento. Né? E outras coisas que existem no regimento da escola, que é um documento público, ou seja, todos têm o direito a acessá-lo. Provavelmente esse documento esteja na secretaria, ou talvez até no site da escola. Eu de verdade não tive ainda a curiosidade. Na verdade, a gente acaba tendo muitas coisas para fazer e às vezes esquece de um detalhe ou outro, mas provável que até no site da escola haja esse regimento. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje é essa sobre regimentos, sobre textos normativos. Você terá uma atividade para fazer, que eu colocarei no portal, e estarei disponível também para tirar qualquer dúvida que você venha a ter. Tá bom, gente? Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, valeu!